Fala galera, no MRFan de hoje a gente vai jogar ABC. Confere aí as regras. Então galera, as regras do jogo ABC são bastante simples. Alguém que está fora da partida vai dizer um tema e os participantes vão tentar lembrar na ordem do alfabeto palavras que estão relacionadas. E eles vão ter 3 minutos para ver até que letra eles conseguem ir. E, inclusive você pode jogar aí de casa também e depois comentar o seu resultado. Beleza? Então bora lá! Então galera, bora começar. Vou entregar o livro, Os 100 Casos Clínicos, para Kevin, para ele abrir em alguma página e dizer algum dos temas. Kevin, por favor. Atenção. Diabetes. Diabetes. Deixa eu botar o tempo. 3 minutos. Letra A. A1C. Açúcar. Letra B. 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 Baço. Baço não. Tem nada a ver com pâncreas. Bariátrica. Bariátrica. Resolve C. 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 Uma coisa assim, um colesterol. Tem a ver. Não é. D. Não vale diabetes, né? Dieta. Dieta. Bom. E. O tempo tá correndo, viu? Quase que eu vou levar tosse. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Eu falo espirometria. Burrice. Enterócito. É porque tem... medicamento. Aí está forçando um pouquinho, mas você pensou em outra coisa, vai botando, depois você bota nos comentários. F. F. Fígado, de certa forma. Sim. Glicogênio. Fadiga. G. G. G tem glicose, glicemia. H. Hemoglobina glicada. Que eu falei o A1C, mas É. também hepatócito, não sei, enfim. I. Insulina. Insulina, ilhotas. J. 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 6.5 hours later. J. Day 2, day 3, day 4. Epidemiologia não envolve Japão. Não, mediato oriental. J. Falta 1 minuto e 10. Porra, J. Vocês estão rindo aí de casa, né? Não pode pular, não? Não. A gente vai morrer no J. E morreu. J. J, gente. J. Ajuda aí de casa, gente. J. J não tem nada a ver com diabetes. Já passou, vai. Já passou, vai, falta. Tem nenhum remédio com J? J. A gente tá esquecendo alguma coisa muito besta. J. Vamos pedir ajuda aos universitários, tá? Um negócio desse. A gente já falta 30 segundos e a gente vai morrer no J. Não O vai, importante na brincadeira é ver até que letra a gente conseguiu, a gente vai morrer no J. 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 Morremos no J. Não vale Japão, Jump, Jaca, Jejum? Jegue. Jejum? Caramba! Pelo amor de Deus! J, Dá cabo, 10 né? segundos! Não vale. Cara, vale L. Lipídio. M. M. Metabólica, metabolismo. Metabolismo. Acabou o tempo. Acabou. A gente parou no M, meio forçado, mas foi no M. E você aí de casa parou em qual? A gente agora vai dar uma olhada, claro, que é importante a gente lembrar sobre diabetes. Então pessoal, vamos ver o que é importante você saber sobre a diabetes. E aí eu já estou deixando claro que a gente não vai conseguir abordar tudo, porque o assunto é muito grande, e apenas quando a gente estiver fazendo vídeos direcionados que a gente vai conseguir abordar cada detalhe. Então vamos bem focados aqui para a gente lembrar o que é de cada coisa que a gente precisa saber, ou seja, cada grupo principal. Definição. O que é diabetes? A diabetes nada mais é do que uma síndrome que tem suas manifestações que são explicadas pela insuficiência de insulina.
E quando eu falo insuficiência, eu quero que você pense em duas situações. Ou você não tem uma quantidade suficiente de insulina, ou seja, você tem uma deficiência na produção, ou você vai ter uma resistência à insulina. Você tem uma quantidade suficiente, mas ela não está conseguindo agir. Então, você vai ter uma insuficiência de insulina, pela quantidade ou por sua ação. E é em cima disso que a gente consegue classificar a diabetes. Então, a diabetes vai ser classificada basicamente em dois tipos. Ou você tem a tipo 1 ou a tipo 2. A tipo 1 é aquela diabetes que antigamente era chamada de diabetes infantil ou infanto-juvenil e que ela era chamada também de insulina dependente. Isso porque ocorre um processo autoimune que nosso sistema imune não reconhece as células beta do pâncreas como nossas e aí acaba tendo uma destruição maciça. Então a pessoa não produz a insulina. Esse tipo de diabetes considerada autoimune também é chamada de tipo 1A. E você também pode ter uma diabetes tipo 1 idiopática, que você não tem uma causa ainda esclarecida. E essa é chamada de diabetes tipo 1B. Essa diabetes insulina dependente, ela não é tão, como se diz, não é tão frequente, então ela corresponde a cerca de 5 a 10% dos casos. E você tem a diabetes tipo 2, que entra a questão da resistência à insulina, que vai ser aquela diabetes que vai ocorrer mais na idade adulta e é também chamada, antigamente, de diabetes insulina independente. Além disso, você pode ter também a diabetes gestacional, que é uma diabetes que é diagnosticada na gestação, né? Diabetes gestacional, diagnosticada na gestação. E também outros tipos de diabetes, que pode ser ou por droga ou por alguma síndrome genética. Eu só queria, só para poder você não esquecer mais isso, explicar por que essa diabetes 1 era infantil e por que a 2 a gente considerava do adulto. Simplesmente porque você tem que pensar, se o seu organismo não está reconhecendo aquilo como seu, você vai ter já manifestações precoces e por isso tende a desde a criança já aparecer. Por exemplo, quando eu estava estudando isso, para mim, diabetes 1 em romano, para mim já era infantil e era mais fácil eu lembrar para poder não ficar confundindo qual é a 2, qual é a 1. A 1 infantil, pensa no 1 do romano. E na 2 é a do adulto. Só que devido aos hábitos hoje em dia, você vê muita criança que já é obesa, você já vê resistência à insulina muito precocemente. E por isso não dá mais para poder ficar usando a categoria, utilizando esses nomes. Então é da forma que a Lana falou. Mas não fiquem engessados nessa coisa de infantil. A diabetes tipo 1 ela pode acontecer em qualquer idade, mas ela é mais comum até os 30 anos, certo? E a diabetes tipo 2, como eu falei da 1, que corresponde a cerca de 5 a 10% dos casos, a diabetes tipo 2 é a mais prevalente, né, corresponde a cerca de 90% dos casos. Então ela é bem mais importante do que a tipo 1. E a tipo 2 ela vai ter justamente em cima de fatores de risco. A gente vai ter hábitos de vida que vão estar influenciando, como eu já adiantei. Por isso que a 2 hoje em dia é fácil de ver precocemente. Por quê? Por causa da alimentação, por causa de menino sedentário, tá jogando videogame, em vez de estar correndo, tá comendo besteira, porque às vezes é mais fácil. Então os hábitos estão trazendo isso. E é em cima disso que a gente vai trabalhar a tipo 2. A gente vai ter uma alimentação que não está adequada, a gente vai ter um indivíduo sedentário, a depender de que for, se isso não tiver sido desenvolvido ainda, a gente vai ter um indivíduo acima dos 45 anos já como um fator de risco também. A história familiar, que a gente sempre vê, sempre você deve ir no médico e perguntar, seu pai ou sua mãe, tem algum parente próximo que tem diabetes? Porque a história de familiar também é fator de risco. E tem outros fatores de riscos, mas que eu acredito que esses daí é o que você não pode esquecer de forma alguma. Exatamente. E até pelo padrão que a sociedade vem mudando nos últimos anos, a epidemiologia da diabetes também está mudando, está crescendo muito devido à dieta ocidental que o Diego falou, devido à vida corrida que a gente tem hoje em dia, tem menos tempo para fazer exercício, a questão do sedentarismo, e com o avanço da idade, de fato você vai tendo uma resistência maior à insulina, até por isso é mais comum a diabetes tipo 2 com o avanço da idade, depois dos 45 anos, sendo que os idosos chegam a ter, a prevalência de diabetes nos idosos é muito maior do que no adulto jovem. E entra também a questão da obesidade, né? Porque se tem a resistência à insulina, mas por esse aumento de ácidos graxos livres, acaba favorecendo essa resistência à insulina. Então a obesidade, que hoje também está sendo um problema bem prevalente, está muito relacionado com a questão da diabetes. E aí a gente vai pensar logo, como é que você vai reconhecer um paciente que você vai suspeitar que ele tenha diabetes? A gente vai ter um quadro que é muito parecido. Precisa ter tudo? Não. Mas você vai ter aquele paciente que já tem essas características que a gente está falando. Ele vai ter uma história familiar, ele vai ter uma obesidade, e ele vai vir se queixando de quê? Ele vai vir se queixando, pode ser de uma perda de peso. Ele é obeso, mas ele começou a perder peso agora. Ele pode estar com muita fome, ou seja, ele está perdendo peso, só que ele está com muita fome, polifagia. Ele está com muita sede, polidipsia. Ele está lá com a diurese aumentada, tem a poliúria.
poliúria. Então você já começa a pensar aí, esse paciente pode ter diabetes. Então você já vai começar a associar os fatores de risco às queixas do paciente. E aí, alguém vai querer explicar mais ou menos por quê? Lembrando que esse quadro é um quadro mais da diabetes tipo 2. E lembrando também que esse quadro é mais insidioso. O paciente, do começo da resistência à insulina dele até ele desenvolver esses sintomas, leva de 8, 10, 15 anos. Já a paciente com diabetes tipo 1, principalmente a tipo 1A, que é aquela mais insidiosa, que os sintomas vêm mais abruptos, o que vai acontecer com o paciente? Geralmente são pacientes magros que vão emagrecer ainda mais e com esse quadro bem batido que o Diego falou. Polidipsia, polifagia, poliúria. Certo? Lembrando que esses pacientes com diabetes tipo 1A, eles têm uma tendência a fazer uma complicação que é muito importante, que é a cetoacidose diabética. Então tem que ficar atento, beleza? Né, isso. Vou falar então mais ou menos o que eu acho interessante sempre para você entender qualquer tipo de doença, você focar bastante na fisiopatologia. Porque uma vez que você entende o que está acontecendo, fica muito mais fácil você entender quais são as manifestações. Então, o que é que você vai ter logo? Você pensa na ação da insulina. O que é que a insulina está fazendo? A insulina está botando o açúcar para dentro das células. Então, se você está tendo uma insuficiência, se o açúcar não está entrando, você tem duas coisas. Você tem, primeiro, a deficiência intracelular. Não está entrando açúcar. A segunda, o açúcar está sobrando. Você tem hiperglicemia. Então, o que é que vai resultar desses dois? Se você tem uma hiperglicemia, você vai estar eliminando também mais açúcar, logo você vai ter uma glicosúria. Se você está eliminando esse açúcar, você está eliminando glicose, você junto de estar eliminando soluto, você vai puxar mais ainda solvente. Você está eliminando mais líquido, que com isso vai eliminar ainda mais íons. Não expliquei nada ainda, né? Se você está eliminando mais líquido, você vai estar tendo a poliúria. Se você está tendo poliúria, seu organismo precisa da água. Você está eliminando porque você está tendo excesso de açúcar para poder eliminar. Mas se ele precisa de mais água, você vai ter mais sede, você vai ter a polidipsia. E se você está tendo a eliminação de íons, que não é a única justificativa, o organismo também quer repor esses íons e por isso você vai repor como? Com alimentação. Então você tem polifagia, você tem polidipsia e você vai ter também a poliúria. Aí você já explica. Mas você tem a deficiência intracelular. A deficiência intracelular também vai causar polifagia. Se você não está tendo combustível, o corpo vai continuar pedindo mais. Ele não está com aquela coisa entendendo, ah, não, é porque é a insulina que não está agindo direito, eu preciso de glicose. E isso, inclusive, vai ter áreas bem determinadas que vai ter essa deficiência, que vai disparar esse gatilho da polifagia. E em cima disso, a gente vai ter complicações muito maiores, como a cetoacidose diabética, a gente isso de forma crônica, com essa hiperglicemia, a gente vai ter as complicações crônicas, a gente vai ter nefropatia diabética, a gente vai ter retinopatia diabética. Complicações macrovasculares e microvasculares em geral, além das dislipidemias. Exato. E aí que tem o famoso pé diabético, que o indivíduo vai ter uma neuropatia diabética, que era o que exatamente eu faltava falar, que ele, por perda de sensibilidade, vai acabar se machucando, não vai perceber, e aí isso também vai prejudicando a vascularização, e com isso o indivíduo tende a, se não tiver cuidado, a ter essas manifestações, principalmente em membros inferiores, e se não cuidado pode vir até necessitar da amputação. É, porque ele acaba se machucando, não percebe, fica aquilo ali aberto, mais exposto à infecção, ele também não percebe porque ele não está sentindo dor. Quando vê, já está num quadro prolongado, ele tem que perder aquele membro, aquele dedo. E aí que você falou que elimina muita glicose pela urina, né? Isso nada mais é do que se chama de glicosúria. E aí você pode já ter ouvido falar, para diagnosticar diabetes, se o paciente já viu formiga no vaso, por exemplo, isso é a representação da glicosúria. E tem a questão de que se você não está utilizando glicose, que é a nossa principal fonte de energia, você vai começar a utilizar outros compostos para poder ter energia. Então você acaba utilizando principalmente ácidos graxos. E aí ocorre formação de corpos cetônicos, que vai dar origem ao que o Gabriel falou que é mais recorrente no diabéticos tipo 1, que é a cetoacidose diabética, que é um quadro já de emergência, né? Exato, e como não está entrando também glicose, você está perdendo peso, né? Você não vai estar criando acúmulo e tal, então e isso já justifica as manifestações. E também a questão da fraqueza, que às vezes o diabético se queixa de muita fadiga, muita fraqueza, justamente porque você não está tendo essa produção de energia necessária. Exatamente. E tem um diagnóstico, que diagnóstico, a gente tem algumas opções que basicamente você vai estar mensurando como está o açúcar desse indivíduo, do paciente. Então a gente vai ter a glicemia de jejum, que normalmente é o que é mais acessível, que você acaba esperando aquelas 8 a 12 horas. E aí, para você logo lembrar, logo direto, glicemia boa é de 2 dígitos. Acima disso, já é diabético? Não.
mas é bom já começar a dar uma olhada. Então até 99, tá bom. Mas aí qual é realmente o intervalo? 126. Acima de 126, você vai ter um indivíduo que aí se o indivíduo ele é sintomático e você tem uma glicose de jejum acima de 126, aí você já tem um indivíduo diabético. Se ele tá aí abaixo do 126, mas ele tá acima de 100, Isso. Acima de 100 até 125, você tem o que é chamado de pré-diabetes, ou então você tem o que? Uma desglicemia. Desglicemia, que é outro termo que o pessoal usa, mas que habitualmente você acaba usando mais pré-diabetes mesmo. Mas tem alguns que defendem o uso da desglicemia. Então grave esses valores. Glicemia de jejum, o paciente tem que estar em jejum de 8 a 12 horas para colher o exame. A glicemia chave que você tem que pensar para o indivíduo normal, 99. De 100 até 125, você vai chamar esse indivíduo de pré-diabético. Ele é um indivíduo que você tem que ficar em alerta. O indivíduo com 126 ou mais é um indivíduo que já tem diabetes, certo? Tem também outra medida de glicemia, né? Que você pode utilizar, por exemplo, a glicemia ocasional, que é a medida em qualquer hora do dia, independente da alimentação ou não. Então, se essa glicemia é maior ou igual a 200 miligramas por decilitro, você também pode considerar esse paciente como diabético. Se essa glicemia der de 140 até 199, esse indivíduo se encaixa também na questão do pré-diabético. E tem a questão do teste de tolerância à glicose, que não é feito para todo mundo, né? Você acaba fazendo esse teste para os pacientes que têm as manifestações clínicas bem evidentes e para os pacientes que estão em alto risco, principalmente com a questão da idade, dos hábitos alimentares, hábitos de vida. Então, esse teste de tolerância à glicose, você vai fornecer glicose para esse indivíduo, cerca de 75 gramas de glicose, e depois de 2 horas você vai medir a glicemia dele. Se essa glicemia, ela der entre 140, e eu esqueci o valor. 199. 140 e 199. Exatamente, 140 a 199, esse paciente se inclui na questão do pré-diabetes. Se esse valor der acima de 200. maior ou igual a 200, esse indivíduo já pode ser considerado como portador de diabetes. Lembrando duas coisas. Quando é que você vai fazer a glicemia ocasional? É aquele paciente clássico. Chegou um paciente clássico para você no consultório, você fala, pô, acho que ele tem diabetes. Vou pedir a glicemia ocasional aqui dele. Veio acima de 200, paciente com quadro clássico. E a glicemia ocasional maior que 200, você fecha o diagnóstico de diabetes. O teste de tolerância à glicose você vai fazer quando o paciente tem fator de risco, como a Ana falou, quando ele tem aquele quadro que você está suspeitando e quando ele é pré-diabético no teste de glicemia em jejum. Ele veio lá, você pediu o teste de glicemia em jejum, o paciente veio com a glicemia entre 100 e 125, você vai depois pedir o teste de tolerância à glicose. Beleza? E tem mais uma coisa que os dois falaram no jogo e que sobrou para mim para poder falar aqui, que é a hemoglobina glicada, também chamada de A1C, que foi justamente o que apareceu lá no jogo. A hemoglobina glicada, ela vai tentar justamente avaliar isso, mas vamos dizer assim, com um tempo mais longo, de 3 a 4 meses, você vai conseguir avaliar como está o açúcar no sangue do paciente. E aí você consegue justamente identificar aquele paciente que pode estar mentindo, sabe? Aquele paciente que chega, diz que está tomando tudo direitinho, né? E aí quando você vai olhar, daquele dia a glicemia de jejum tá certinho, mas quando você pega a glicada, você olha que realmente há alguma alteração, porque ele vai considerar esses meses, e aí já são valores em cima de porcentagem. E aí, o que é normal, até 6,5. Até 6,5 é o que você vai considerar como uma glicemia que está adequada para o paciente. Acima disso, a gente já vai ter a situação de diabetes. Exatamente. Então, o normal mesmo da hemoglobina glicada é de 5,7 até 5,7. De 5,7 até 6,5 é o paciente que a gente está falando que é o pré-diabético. Acima de 6,5 é o paciente diabético. E o que é que ele estava falando dessa questão da fidedignidade do A1C, da hemoglobina glicada? Para você fazer o segmento desse paciente. Porque é um paciente que ele sabe quando ele vai para o médico, se ele chegar lá com a glicemia dele alterada, ele vai tomar bronca. O que é que ele faz? Ele toma um remédio direito um dia antes, 2 dias antes, para poder chegar lá com a hemoglobina, com a glicemia certinha. Então você pede hemoglobina glicada para você saber como é que tá realmente de fato o tratamento dele. Se ele tá naquela faixa que você quer, abaixo de 6,5, tá certo? E essa hemoglobina glicada, só para explicar, se alguém não entendeu, é o tempo de sobrevida da hemácia. Então a hemácia ela consegue viver no sangue cerca de 120 dias. Então por isso que você tem esse tempo de 3 a 4 meses. Então é o tempo que a hemácia vai ter em contato com essa glicemia. Por isso que é muito mais fidedigno. Sendo que os 2 últimos meses são mais fidedignos ainda porque é um tempo mais curto, né? Que a hemácia está em contato com a glicose. Exato.
E aí, só pra fechar um pouquinho essa parte diagnóstica, a gente já falar de tratamento para não ficar tão longo, já falei que isso aqui não é para ficar abordando detalhe, a gente tem o rastreamento que você vai estar fazendo em qualquer tipo de indivíduo que seja sintomático, e você não vai, o paciente vai chegar lá, eu tô com poliúria, polifagia, polidipsia, não, vai para casa e tal, que você não está na idade. E qual é a idade mesmo? Que eu já falei no fator de risco, 45 anos. Então, todos os indivíduos com acima de 45 anos, você vai rastrear. Você vai pedir pelo menos uma glicemia de jejum. E aí, se for mais novo que isso, se tiver mais jovem, aí se for sintomático, você pede, aí você faz esse rastreamento anual. Beleza? E aí, volta o quê? O tratamento. Tem uma outra coisinha de diagnóstico que eu esqueci e queria falar. Esse paciente abaixo de 45 anos, lembre, quando você tiver uma suspeita forte, se ele tiver fator de risco, se ele tiver história familiar, é importante você pedir. Uma outra coisa de diagnóstico que eu esqueci de falar para vocês é que, em geral, você tem que ter 2 medições alteradas para você poder classificar esse paciente como diabético. Lembrando que aquela com uma medição só é só quando o paciente é aquele paciente clássico, com aquele quadro que você não tem como dizer que é outra coisa, e você faz a glicemia ocasional e dá acima de 200. De resto, você tem que ter 2 marcações alteradas para você definir ele como diabético, certo, galera? Então, eu acho que basicamente o tratamento mesmo, que não dá pra gente detalhar aqui, porque a gente tem várias classes. Mas basicamente você tem que lembrar que você vai ter 2 passos, que um é totalmente dependente do outro, vamos dizer assim. Porque você precisa das medidas gerais, e aí quando eu chamo de medidas gerais são as não farmacológicas. Você precisa orientar o paciente quanto à mudança de hábito de vida, que basicamente a gente vai ter muito mesmo a diabetes tipo 2. Então, sair do sedentarismo, regular o consumo do açúcar, se possível ainda eliminar praticamente esse consumo de açúcar, tentar outras alternativas, porque até no consumo você sabe que você está consumindo uma fruta, a fruta já tem seu próprio tipo de açúcar, então ele vai acabar já consumindo o que é necessário. Você vai ter a questão da alimentação, ele não pode ficar muito tempo sem se alimentar. Se o corpo dele está precisando, de 3 em 3 horas ele tem que comer alguma coisinha, ele não pode ser sedentário, ou seja, você vai ter essas medidas de orientações que você tem que dar ao paciente quanto à mudança dele. Ele não pode continuar fazendo as mesmas coisas que ele faz, porque ele realmente precisa dessa atenção maior. E junto com isso a gente tem o tratamento farmacológico, que a gente vai ter, por um lado, a insulina, e por outro, a gente vai ter hipoglicemiantes orais. Isso, quase travou. Mas hipoglicemiantes orais, que a gente vai ter diversas classes, e a gente perdeu uma grande oportunidade de fechar com chave de ouro no jogo, porque um dos grandes exemplos é a metformina, que a gente sai o metabolismo, mas com a metformina ali pra gente poder fechar com chave de ouro, mas não saiu. E aí você pode reduzir de várias formas. Ou você tenta aumentar a ação da insulina, ou você tenta aumentar a produção da insulina, e por aí vai. Mas isso daí vai para outro vídeo, eu acho que já tá bom. Alguém quer adicionar uma coisa que tá bom já para você relembrar o que é importante. Geral, saber o que é mais importante. O que é importante da diabetes, a gente acha que é isso. Depois vai ter sim vídeos mais completos, falando de tudo direcionado, com slidezinho tudo bonitinho. Mas o objetivo aqui era a gente se divertir um pouco, a gente dar risada, você lembrar dos nossos erros e lembrar que não pode errar a mesma coisa. Eu já fui falando errar e errando junto, mas não pode errar a mesma coisa. E eu acho que é muito mais fácil você estar lembrando assim, em cima de uma brincadeira, em cima de um bate-papo. Beleza, galera? Então, eu acho que é isso. Não deixa de se inscrever no canal aí. Se inscreve aí, compartilha com os amigos, dá sugestões aí. Gostou desse modelo de jogo? Gostou do outro que já apareceu aqui? Não sei, comenta aí embaixo, dá esse feedback pra gente, que a gente vai se melhorando em cima do que vocês forem falando. Beleza, galera? Então a gente fica por aqui. Um grande abraço e tchau!